Boa noite, abençoados de Deus. Você que tem seguido estas pregações, né? Essas ministrações que nos libertam, que nos faz crescer em Cristo. Então você é um abençoado, né? Você que tem feito assim, seguindo essa ministração da graça de Cristo. Então não tem como seguir a administração da graça em Cristo. E quando eu falo administração da graça, é quando realmente está em graça. A administração está em graça no Evangelho de Cristo. Então você não tem como ser abençoado, não tem como deixar de ser abençoado. Amém? Ou abençoado. Então sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual. Porque eu sou um ponto, você é outro ponto, aonde se encontra outra pessoa é outro ponto. Juntos nós formamos a Igreja de Cristo, que sempre está em comunhão com Cristo, porque é Ele quem nos congregou com Ele. Cristo não nos congregou com pessoas, Ele congregou com Ele. Então nós vivemos congregados, amém? Então sejam todos bem-vindos, dê um like nesse canal aqui no Facebook, Ed do Teclado, e se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim que eu colocar um vídeo lá, você seja notificado, e assim você não vai perder nenhuma das ministrações, né? Agora você pode assistir ao vivo, mas de repente você não pode assistir ao vivo, amanhã você vai assistir lá no YouTube, né? Ed em Nova Aliança, essas ministrações. E você seguindo dessa maneira, você vai viver sempre em crescimento, né? Então sejam todos bem-vindos. Se inscreva neste canal no YouTube, dê um like. Não te custa nada, mas você vai estar me incentivando a eu sempre trazer ministração aqui nas quartas e aos domingos. Então, vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia, para juntos nós continuar na direção. Abra a sua Bíblia no livro dos Gálatas. Gálatas no capítulo 10, Gálatas no capítulo 1, capítulo 10, onde que Gálatas tem 10 capítulos? Gálatas no capítulo 1, versículo 10. É isso o nosso... eu não falei, né? O tema não pode falhar. Apesar que no Facebook deve estar aparecendo na sua tela já, né? No Facebook. E no YouTube vai aparecer quando eu enviar o vídeo para lá. O tema é esse: servindo ao pastor e negando a Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Servindo ao pastor e negando a Cristo. Porque todo mundo hoje que entra para uma religião, na sua mente é chegar, ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus. Todo mundo quer servir a Deus hoje, seja como obreiro, obreira, seja como um presbítero, seja como um diácono, seja como um bispo, sei lá. Mas na mente do ser humano é ser um servo de Deus, né? E eu pergunto para mim mesmo, Deus tem servo ainda? E a resposta vem para mim mesmo, não tem mais servo. Porque nós subimos de graduação, né? Subimos de posição. Nós passamos de servos para filhos. Os judeus, eles passaram de ovelha, que era os judeus, que era considerado como ovelha. Gentio não era considerado como ovelha, eram os judeus. E os judeus partiu de ovelha para filho. Então hoje todos estamos no mesmo patamar. Em Cristo não tem servo, não tem ovelha. Em Cristo só tem filhos. Amém, meus amados? E quando você conhece esses entendimentos,
Isso te faz crescer, te fortifica, porque você começa a ver aonde que você está, que patamar você está, né? Você não vive mais como um servo, que hoje está servindo o seu patrão, mas amanhã pode ser despedido. Você não está servindo mais como uma ovelha, que hoje está no curral do seu patrão, lhe dando a lã para o patrão, mas amanhã você pode estar na panela. Você está me entendendo? Então, quando nós entendemos isso, nós damos glórias a Deus. Amém? Então, vamos lá. Eu não quero me compridar muito. Primeiros dos Gálatas, versículo 10. Porventura, procuro eu, Paulo pregando aos Gálatas, né? E eu pregando aos nossos brasileiros, às nossas brasileiras cristãs. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Eu procuro o favor dos homens ou de Deus? E aí, meus amados? Ou procuro agradar a homens? Foi as perguntas que Paulo fez. E eu hoje estou fazendo aqui para aqueles que estão me ouvindo, né? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ué, você não falou que não existia servo? Naquele tempo, sim. Naquele tempo, antes da volta de Jesus, eles ainda estavam como servos. Naquele tempo, não estava ainda tudo inagualado, mas com a volta de Cristo, ele igualou todo mundo. Então, naquele tempo ainda existia ovelha, existia servo de Deus. Hoje não existe mais, porque os servos de Deus, segundo a religião, eles servem aonde? Dentro de uma chamada igreja. Então, os servos aqui, no tempo de Paulo, serviam onde? No templo, lá em Jerusalém. Os sacerdotes, os seus anciões, né? Então, eles eram servos ainda. Mas o templo foi derrubado. Os sacerdotes foram os mortos. E aonde ficou a posição de servo? Em lugar nenhum. Aonde ficou a posição de ovelha hoje, depois da volta de Cristo? Em lugar nenhum. Então, meus amados, você tem que ler esta palavra, mas você não pode esquecer nunca, né? A consideração, você não pode deixar da consideração, lembrar da consideração do que você está lendo, que tempo foi escrito, para quem ela está sendo escrita. Você não pode deixar de fazer um diagnóstico preciso, né? Fazer um contexto daquilo que você acabou de ler, fazer um exegese, né, de tudo aquilo que você leu, para que você chegue a uma posição. É assim que se lê Bíblia. Quando você considera o tempo dela, quando você considera a doutrina, os costumes, né? Não é bem doutrina que eu quero falar, os costumes daquela pessoa que está escrevendo, os costumes daquelas pessoas, para quem aquela pessoa está escrevendo. Porque se eu escrevo um livro em direção só ao Brasil, eu vou escrever numa língua portuguesa. Mas se eu vou escrever para fora, eu escrevo em língua internacional, né? E é o que está acontecendo aqui. Paulo escrevendo, pregando aos Gálatas, mas em cima dos seus costumes. Amém? Então, quando você aprende isso, fica fácil de você entender a palavra de Deus. Você considera tudo isso aqui. Você não perde das consideração, né?
1 Coríntios, volta um pouquinho. 1 Coríntios, no capítulo 1. Primeiros Coríntios, capítulo 1, do versículo 3. Versículo 3. Nós vamos ler até o 5. Porque as pessoas hoje, né, eu volto ainda no assunto, as pessoas dizem que é serva, mas serva de quem? Serva de Deus. Eu já lhe expliquei que não existe servo de Deus. Então, se a pessoa está como servo de quem? De homem, agradando a homem. O homem manda jejuar, ela jejua, a pessoa jejua. Ela não procura ler a palavra, ler a Bíblia e fazer um diagnóstico do jejum que a Bíblia explica, né? Fazer um exegese do que era o jejum, porque o jejum, eu creio que pode ser até que nem 100% das pessoas entendam, mas a maioria das pessoas entende que o jejum é um ato de tristeza. Então, se você está jejuando, você está triste. Você tá dizendo que você está triste. O motivo que você está triste. Qual é o motivo que você está triste? Quem é que fala? Né? Então, hoje, a igreja de Cristo, naquela época lá, antes da volta de Cristo, eles tinham motivo para jejuar. Porque eles esperavam a volta de Cristo e um julgamento, ia acontecer o juízo na volta deles, como aconteceu no ano 70. Então, eles tinham motivo para jejuar. Hoje a igreja não tem esse motivo para jejuar. Hoje a igreja, a igreja tem motivo de viver alegre, porque Cristo está nela. Ela está em Cristo. Ele é o nosso pastor, o nosso sacerdote. Então nós não temos hoje em graça, nós não temos motivo para jejuar. Não temos motivo para viver triste. Amém, meus amados? Não temos motivo. Mas vamos aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 2 ao 5. Versículo 2. Eu vou começar do versículo, permita que eu vou começar do versículo 1. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então, se eu tentar abrir um pouco o seu entendimento, você que não entendeu ainda. Então, Paulo chegou aos Coríntios, então, falando na nossa linguagem de hoje, né? Foi fazer o culto, e na hora do culto, Paulo queria pregar coisas espirituais. Mas quando Paulo vê aquele povo, né, uns com véu, que era a igreja de Coríntios que usava véu, era eles. Aí Paulo viu, acho que não dá para mim falar de coisas espirituais aqui, que eu estou vendo todo mundo carnais. Porque véu é uma coisa carnal, é uma coisa física. Se é uma coisa física, é uma coisa carnal. E foi o que Paulo notou logo do primeiro, né? Todo mundo de véu aqui. Se eu falar de coisas espirituais aqui, eles vão querer até me linchar aqui. Se eu falar que eu vou mandar eles tirar o véu. Como que eu vou falar isso agora? Logo no primeiro culto, né? É o que Paulo está tentando explicar aqui, né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como criança em Cristo.
Porque criança em Cristo ainda estava aprendendo, ainda estava engateando nas coisas espirituais. Era o povo de Corinto se encontrava assim, né? Leite vos dei de beber. Então Paulo ia pregar coisas espirituais, mudou a pregação. Depois que ele leu na testa daquele povo lá, eu não posso falar de coisas espirituais aqui. Eu vou ter que dar leite para esse povo ainda. Dá mais um pouco de leite. Ver se eles aprendem mais um pouco. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Vocês não podem suportar as coisas espirituais. Se eu chego para um crente, um religioso, e falo para ele que ele não é servo de Cristo, a pessoa vai até enjoar, né? Ela não vai dar bola para isso que eu estou falando. O Evangelho fala, mas a pessoa não serve o Evangelho de Cristo, ela serve a homem. O Evangelho diz, como eu vou citar o véu de novo, diz para ela tirar o véu. O Evangelho diz para ela não tirar o véu. O pastor diz que não. Então ela está sendo serva de Cristo ou do homem? O Evangelho diz que a Santa Ceia, que é a Páscoa, acabou, porque o cordeiro, que trazia a sombra que trazia o cordeiro, morreu, foi crucificado. Então não tem mais cordeiro. Não tendo cordeiro, logo não tem Páscoa. Aí você vai falar para o religioso que o Evangelho nos diz para não fazer ceia, que é Páscoa, ela vai enjoar. Ela vai vomitar. Por quê? Porque ela é serva do homem. Não é de Cristo. Cristo diz, não, a tua ceia acabou. Que é a Páscoa. A Páscoa acabou. Não tem mais cordeiro. Sem cordeiro, para fazer a sombra da Páscoa, não existe Páscoa. E o homem manda fazer a Páscoa, comer pão e beber que suco, que o próprio Jesus nunca mandou você beber que suco e comer pão e beber que suco como Páscoa, como Santa Ceia. Ele estava falando do corpo dele e não do pão que ele estava apresentando. Mas as pessoas que não servem a Cristo, servem o homem, ela dá crença o quê? Ao homem, como falou, né? Se eu ler mais um pouco. Nem ainda agora podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda. Meus amados, o que mais tem dentro dessas religiões é contenda. É contenda, inveja, né? Ah, que eu recebi uma bênção, irmã. Eu sou uma serva de Deus. Deus me abençoou, eu sou uma serva, eu sirvo a Deus e agora Ele me abençoou. Causou já o quê? Ciúme, inveja na outra irmã. Ou no irmão, né? Vice-versa. Contendas, sem contar aquelas contendas de um pegar o cargo do outro. Pastor, a irmã ou irmão vai lá no pastor, faz uma fofoca para o pastor, dizendo que aquele irmão não está em santidade, para que ela venha perder aquele cargo que ela ocupa, e aquela pessoa que fez a fofoca vai ser levantada pelo homem. Isso se chama-se contenda. Mas não é
só essas contendas. Tem uma contenda pior ainda. Essa contenda é em geral, né? Contenda, e que contenda que é essa? A contenda que uma chamada igreja não pode frequentar outra igreja. Eles até permitem fazer uma visita, mas o dízimo tem que ser dado aqui, mano. Você vai lá, mas é aqui que você frequenta, é aqui que você tem que dar o dízimo. Você vê que as pessoas não servem a Cristo. Elas servem o homem. O homem diz, ó, vocês façam jejum, se santifiquem, que sexta-feira, vou mudar para o sábado, que sábado nós vamos no monte. Aí a pessoa fica sem comer para ir para o monte. Porque diz que lá no monte, até nas folhas você vê fogo. Então aproveita que o gás está 120, já leva a sua panela de arroz, o seu ovinho para cozinhar lá, né? Porque elas dão ouvido ao evangelho. O evangelho não manda ir para monte? Não manda. Aqui no evangelho de Cristo não manda ninguém para monte. E por que quando o pastor manda, todo mundo vai para o monte? É desse jeito, né? Vamos terminar essa parte aqui. No versículo 3 nós estávamos, né? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Cruzou na rua duas pessoas, né? Duas crentes diferentes, uma de cada religião. A irmã, eu estou vendo que a irmã é crente, né, irmã? Eu sou irmã, eu sou crente, irmã. De qual igreja você é? Entrou a contenda. Porque a igreja de Cristo só existe uma. A igreja de Cristo é uma só. Então, se é que nem está dizendo aqui, se é da igreja universal, serve a quem? A Bispo Macedo. Se é da igreja Assembleia, serve a quem? Eu acho que Samuel, não sei das quantas. E assim vice-versa. Eu não vejo agora eu não lembro do nome de todos, por isso que eu não vou falar o nome de todos. Mas você vê que não serve a Cristo, serve ao homem. Eu sou da igreja fulana, eu sou da igreja ciclana. Só que ninguém diz que é da igreja de Cristo. Não, eu sou da igreja universal. Não, eu sou da Assembleia de Deus. Não, eu sou da Deus e Amor. Não, eu sou do Brasil para Cristo. Mas ninguém nunca afirma, confessa, eu sou de Cristo. Porque na igreja de Cristo, o pastor é ele. Como eles não querem ser de Cristo, então tem que ter uma religião no meio, para que ela seja daquela religião e não de Cristo. Continuamos. Não é assim que sois carnais e andais segundo ao homem? Versículo 4, vamos ler até o 5. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo. Apolo era um homem que tinha no tempo de Paulo, né? Que pregava como Deus, o deles, Deus era a deusa Diana, era o Deus deles, né? Paulo defendia a crença da deusa Diana e outros deuses, né? Não, é evidente que andais segundo os homens? Não é evidente isso quando você diz que é da Universal, o outro diz que é da Assembleia, outro diz que é da Deus o Amor. Não é evidente que vocês são servos de homens? Não é evidente isto? É o que Paulo está ensinando os coríntios aqui. 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem? Cristo. Servo, presta atenção, meus amados. O que Paulo está ensinando aqui. Ele fez a pergunta para os coríntios, né? Quem é Paulo? Apolo. Quem
quem é Paulo? Ele mesmo citou ele no meio. Quem sou eu para você ser seguidor meu, para você ser servo meu? Quem sou eu? Né? Servo por meio de quem creste. Por meio de quem creste. Então, os religiosos, eles creem que no pastor. O pastor manda fazer um jejum, eles fazem. Manda fazer uma campanha que nem da Bíblia tem, eles fazem. Pôr o salário na fogueira santa, eles fazem. Está na Bíblia? Não está. Então eles servem a quem? Servem ao homem. Amém? Versículo 5. Nós já estávamos no versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém? Atos dos Apóstolos, um pouquinho atrás, capítulo 17. Capítulo 17 nós vamos ler do 10 ao 15. Capítulo Atos 17, do 10 ao 15. Versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Você vê que por aí tem até igreja com nome, Igrejas de Bereia. Estão servindo a Cristo ou estão servindo a homem? Servindo a homem. Não, eu sou da igreja de Bereia. Meus amados, é incrível uma coisa dessa, né? Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga, ao povo, onde se reunia ali, né? Sinagoga dos judeus. Quem tinha sinagoga era judeus. 11. Ora, estes de Bereia, daquele povo de Bereia, eram mais nobres do que os de Tesalônica, pois receberam a palavra com toda servidez, examinando, receber a palavra, mas foram examinar, né? A pessoa, se Paulo tiver chegado lá, vamos fazer uma fogueira santa, o que era que eles iam dizer? Nós vamos fazer a fogueira santa, mas primeiro nós vamos examinar na palavra se tem isso. Foi os que de Bereia fizeram, foram examinar, né? Mas crente não quer examinar a palavra. O crente, ele quer saber o que o pastor diz. Todas evidências, examinando a Escritura, todos os dias, examinando a Escritura, fazendo contextos e contexto, né? Para ver se as coisas eram de fato assim. Então, se a pessoa, quando um pastor manda uma pessoa pôr o salário dela numa fogueira santa, se ela examinasse a Bíblia, ela não poraria o salário dela numa fogueira santa, porque não existe fogueira santa na Bíblia. Então, por que eles fazem? Por falta de examinar a Escritura. Quando o pastor manda a pessoa o crente fazer um jejum, por que eles fazem? Porque eles não examinam a Escritura. Quando o pastor dá a santa ceia para o crente, por que eles tomam? Porque eles não examinam a Escritura. Amém, meus amados? Preciso explicar mais coisas? Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, né? Examinaram a Escritura, viram que estava certinho o que Paulo pregava, creram. Muitos deles creram, mulheres gregas, né? De alta posição, e não poucos homens,
né? E não poucos homens. 13, mas logo que os judeus de Tesalônica souberam, olha só, logo os judeus de Tesalônica, quando eles souberam que aquele povo estava se convertendo ao evangelho, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram. Eles foram lá se meter. Dizer, não, esse homem aí, ele não sabe de nada não. Tá doido ele. Em Bereia foram lá excitar, né? Perturbar o povo. Quem foi lá? O povo judeu foram lá perturbar o que Paulo pregava, o evangelho de Cristo que Paulo pregava, porque os judeus até hoje não creem no evangelho de Cristo. 14. Então os irmãos promoveram sem detença, né? Promoveram sem detença a partida de Paulo. Paulo, sai logo daqui. Sai logo daqui, que esses teus contemporâneos aí, eles querem armar contra ti. Promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. 15. E os responsáveis por Paulo levaram até Atenas, né? E regressaram, trazendo ordem a Silas e a Timóteo, para que o mais depressa possível fosse ter com ele, com Paulo, né? Saísse de lá também. Nós vimos ali até o 15, né? Não, na verdade, era até o 13, eu li, foi até demais. Nós estamos na passagem de Atos dos Apóstolos, o 13. Agora, em Atos ainda, nós estamos no capítulo 17, volta no capítulo 5. É isso mesmo, capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler do 34 ao 37. Versículo 34, eu vou começar do 33. Eles, porém, ouvindo, e se enfureceram, e queria matá-los, mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, era aquele professor de Paulo. Paulo cresceu com esse Gamaliel aqui. Chamado Gamaliel, mestre da lei. Mestre da lei, não era do evangelho de Cristo. Acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. 35, e lhe disse: Israelita, atentai bem no que ides fazer a estes homens, né? 36, porque antes destes dias, antes de vocês ficarem contra Paulo e sua companhia, antes desses dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, né? Ao qual se agregaram cerca de 400 homens, chegou até grande essa congregação, né? 400 homens, mas ele foi morto, Teuda foi morto, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência, é que os crentes prestam obediência ao homem e não a Cristo,
Porque se os crentes prestassem obediência a Cristo, ele seguia o evangelho de Cristo. O que Cristo mandou fazer, não a lei de Moisés. Obediência, se dispensaram, né? Mataram Teuda, aqueles 400 membros, que não é membro, é cliente. Hoje os pastores chamam de crente para enganar os trouxas, mas na verdade são clientes. O pastor, ele arruma cliente para ele, não é crente para Cristo, é cliente, né? Dispensaram e deram e deu em nada. Acabou-se a religião dele, de Teuda. 37. Depois de Teuda, né? Depois desse, levantou-se Judas. Judas, o Galileu, não era o Iscariotes. Levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do eita, nome difícil. Recenseamento, né? Nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu. E todos quantos lhe obedeciam, todos que obedeciam, foram dispersos. Não sei se eu leio o 38. Eu vou ler o 38. Agora eu vos digo, quem é que está falando aqui? Quem está com a palavra? Gamaliel, o mestre da lei. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, a Paulo e sua companhia. Dá de mão a eles. Deixa-os, porque se este conselho ou esta obra, se este conselho, se o que Paulo prega, ou a obra que Paulo está pregando, vem dos homens, vem de homens, perecerá. E eu creio, eu vou dar um tempo de 50 anos para toda religião evangélica perecer. Eu não vou falar o motivo, mas é só você raciocinar que você já você vai entender por quê. Não é uma profecia, é questão de raciocínio. Amém? Perecerá. Juízes. Abra a sua Bíblia lá em Juízes. Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler do 7 ao 15. Versículo 7. Avisado disto Jotão, né? Foi e se pôs no meio do monte Gerezim, e em alta voz clamou, e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. 8. Foram certa vez as árvores, né? O Jotão aqui estava falando em alta voz uma parábola, né? Para que o povo entendesse, tentasse entender, uma parábola. Isso aqui é uma parábola. E disseram, né? Cadê onde nós paramos? Certa vez as aves, não, nós estávamos no versículo ainda, não podemos perder isso não. Versículo 7, não, ainda estava no versículo 7. Disse: quem Deus vos ouvirá a vós outros. Versículo 8. Foram certa vez as árvores, né? Ungir para si um rei.
ungir para si um rei. E disseram as oliveiras, e disseram, reina sobre nós, né? As árvores comum, que eu entendo aqui como gentios, e disseram, reina sobre nós. Porque isso aqui o Jotão está falando uma parábola com respeito ao povo que pediram rei. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Não existia rei em Israel. E o povo, vendo as outras nações que tinha rei, o povo começaram a clamar pelo rei. Eles queriam rei, né? O rei deles seria Deus. O rei deles era Deus. Deus guiava eles por todos os lugares. Mas de repente, eles com inveja das outras nações, que quando saía a guerra o rei ia à frente, eles começaram a achar que eles deveriam ter um rei, né? Foi quando eles levantaram Esaú, né? Esaú não, levantaram Saul. Esaú é irmão de Jacó. Levantaram Saul, né? Reina sobre nós. 9. Porém a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo que Deus, e os homens em mim prezam. Os homens, né? Deixaria eu, seria rei de vocês, o óleo que Deus me deu, né? E os homens prezam pelo aquele óleo. É mais ou menos assim, o óleo ungido, ungir cabeça do povo. Né? Isso aqui nós estamos na velha aliança. Na velha aliança tinha esse costume de ungir rei. Hoje não temos esse costume de ungir rei. Que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores, eu vou parar sobre as árvores, deixar tudo isso que eu tenho para ir cuidar de vocês, se viram. Versículo 10. Então disseram as árvores, né? A figueira. Elas voltaram para outra. Voltaram, né? Disseram a figueira, e vem tu e reina sobre nós. 11. Porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Não vou fazer isso nada. 12. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós? 13. Porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, né, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre vocês, sobre árvore? 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, preste atenção, o espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deverás me ungir rei, se vocês vão me ungir rei, né? Ou a palavra ungir quer dizer separar, vão me separar como rei de vocês, né? Me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo, cadê? Vindes e refugiai-vos debaixo de minha sombra, debaixo da sombra do espinheiro. O que cairá de um espinheiro? Eu não sei, espinho, né? Espinheiro não dá fruto. Mas o povo pediram
para o espinheiro ser rei deles, mandar sobre eles. E é o espinheiro que nós vemos hoje na religião. O homem não tem nada. O homem não é dono de nada, tudo é de Deus. Então o homem não tem nada para dar a ninguém, não tem bênção. Com essa história de oração, de chorar por você, fuja disso. O homem não tem nada que possa lhe oferecer. E a igreja de Cristo levantaram quem? Os homens como o seu rei, o seu dominador, o seu tutor. A sombra. Mas se vocês não querem ser mandados por mim, debaixo da minha sombra, né? Que a igreja não vive debaixo da sombra de Cristo. A igreja vive debaixo da sombra do homem, do pastor, do sacerdote, do bispo, do apóstolo. E a palavra continua, a sombra. Mas se não saia do espinheiro, né? Se não, é o que está dizendo, eu sou o rei de vocês, o espinheiro, tá dizendo, eu sou o rei de vocês. Ou vocês aceitam do jeito que eu quero, né? Eu como pastor, ou você aceita ficar na igreja do jeito que o pastor quer, ou ele te expulsa da igreja. É assim ou eu estou enganado? Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O pastor não tem nada para dar para ninguém. A igreja vai lá atrás de bênção, o pastor não tem para dar. Só sai de lá com o quê? Com maldição. Tem que dar Deus para o pastor, sustentar a família, dar fortuna para o pastor, enquanto eles, às vezes, falta o pão na sua mesa. Essa que é a grande verdade, né? Versículo... nós já lemos até o 15. Abra sua Bíblia em Tito. O livro de Tito. O livro de Tito, Tito não escreveu nada. Paulo escreveu a Tito, né? Capítulo 1, versículo 16. Versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecer. Os crentes, no tocante a Deus, os crentes professam conhecer. Professam da boca para fora, mas não conhecem. Porque se conhecesse, não fazia campanha, não fazia fogueira santa, não jejuava, não comia Páscoa, que é a tal da Santa Ceia, não se batizava nas águas, porque eles iam entender que eles não podiam fazer isso, né? Se eles conhecessem Deus, mas eles não conhecem Deus. Conhecê-lo, entretanto, o negam. O negam. Então os crentes confessam que conhecem Deus, diz que ama Deus, mas negam. Porque Deus diz que lavou eles, santificou eles, salvou eles. Ele diz, não, eu tenho que buscar a minha salvação. Então o mérito não é mais de Deus, é dela. Se ela buscou a salvação, ela encontrou. De quem é o mérito? É dela, não é mais de Deus. Né? Mas o nega por suas obras. Deus diz, vocês não vão participar mais de Páscoa, porque o cordeiro que fazia a sombra da Páscoa, ele foi imolado. Ele não faz mais sombra, porque ele foi imolado. Acabou. E as pessoas dizendo que conhecem Deus, negam. Negam que o cordeiro deles foi imolado. Não tem mais cordeiro. Eles negam. Negam por suas obras. E por isso que são abomináveis. Eles são, por isso, são abomináveis. Desobediente
Deus falou para não tomar banho de piscina, que o batismo foi na cruz, ele desobedece e diz, não, o meu batismo vai ser domingo. Deus diz, você foi consagrada para mim. Eles, não, o pastor vai me consagrar domingo com óleo. Nós já está ungindo, o óleo já está em cima do altar para me consagrar. Eles negam, né? Negam e desobedecem. Reprovados para toda boa obra. Amém, meus amados? Reprovado para toda boa obra. 1 de Coríntios de novo. 1 de Coríntios, capítulo 4. Primeira de Coríntios, capítulo 4, tem mais 3 passagens aqui. Versículo 14 ao 16. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Meu amado, você que é um religioso, que está me ouvindo, eu falando, eu lendo essas palavras para você. Não pense que eu estou te envergonhando. Estou tentando abrir a sua mente para que você seja um cristão de fato e de verdade. Amém, meus amados? Para envergonhar, pelo contrário, para vos a demonstrar como a filhos. Se eu estou falando isso hoje, através do Evangelho de Cristo, mostrando isso através do Evangelho de Cristo, é demonstrando vocês, para que vocês assumam o seu lugar de filhos e não de servo. Servo, a palavra servo quer dizer, vem da terminologia escravo. Você não é mais escravo. Como a filhos meus amados. 15. Porque ainda que tivesse milhares de receptores em Cristo, não teria contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, não é pela a lei de Moisés, é pelo Evangelho, vos gerei em Cristo, pelo Evangelho. Se você não é guiado pelo Evangelho, é impossível você ser um filho de Deus. Porque quem te faz filhos de Deus é o Evangelho. Não é a lei de Moisés. Na lei de Moisés você não era filho. Amém? 16. Admosto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Faça. Vocês precisam fazer como eu faço. Né? Como eu aprendi de Cristo. Eu não aprendi com homem. O que Paulo aprendeu com Gamaliel, diz ele que deu como esterco. Como esterco. Tá bem? Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto? Até, olha a palavra, até ser Cristo formado em vós. Então você vê que não tem a menor chance de uma pessoa ser um cristão, ser um filho de Deus, se não for gerado pelo Evangelho dele. Não há a menor possibilidade. Não há. Até ser Cristo formado em vós. Amém? Colossenses, tem mais 2 passagens.
Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do 2 ao... O que foi que eu fiz aqui? Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o 23 e o 24, tá certo? Versículo 23 e 24. Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem. Os crentes só obedecem o pastor, não obedecem o evangelho. Não adianta o evangelho dizer que o batismo deles foi na cruz, se o pastor não o confirmar. 24. Cientes de que recebeste do Senhor a recompensa da herança a Cristo. Olha a herança. Cristo é a nossa herança. A Cristo. O Senhor é que estás servindo, né? A Cristo. O Senhor é que estás servindo. No tempo, volta a falar, no tempo de Paulo. Né? Tempo de Paulo. Eles estavam, não podemos desconsiderar que esse povo aqui estava esperando a volta de Jesus, a qual nós cristãos não estamos, porque ele já voltou no ano 70. Amém? E vamos encerrar em 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Versículo 5. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 6. Eu plantei, né? Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Então, eu prego o evangelho, mas fazer entrar na sua mente, só ele pode fazer. Amém? O crescimento veio de Deus. 7, não lhe até o 8. De modo que nem que planta, de modo que nem o que planta é alguma coisa, né? Eu estou pregando, eu não sou nada. Mas não é assim que ensina dentro da chamada igreja. O pastor é o Deus deles. O pastor só falta andar nos braços dele, para não andar no chão. Quando o pastor entra na igreja, a igreja se levanta. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Eu vou ler o 9 para não ficar solto aqui. Porque de Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus. Nós somos lavouras de Deus. E edifício de Deus. Né? Edifício de Deus. De Deus sois vós, e edifício de Deus sois vós. Amém, meus amados? Quando nós conhecemos isso, nós ficamos tranquilos, sem medo do mal, do que poderá acontecer, porque nós sabemos que nós estamos na mão de Deus. Aquilo que nós puder suportar,
nós poderemos passar por isso. Mas se Deus ver que nós não podemos suportar, Ele nos dá o livramento. Amém? Então, que sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Que vocês todos recebam esse livramento de Deus. Que vocês não venham depender do homem, seja o pastor, seja o governador, seja o presidente, seja o prefeito. Vocês venham depender de Deus. Uma vez que você venha depender de Deus, a sua vida é abençoada. Amém? Então receba essa bênção de Cristo através do seu Evangelho. Não somente hoje, mas para todo o tempo que você viver aqui nessa terra. Você vai precisar dessas bênçãos. Amém? Aqui nessa terra. Amém? Paz e graça. E até quarta-feira, quando nós vamos voltar com o nosso a nossa quarta pregação de o Deus da Bíblia e o Deus da religião, né? A quarta parte, né? Deus da Bíblia vezes Deus da religião. Amém? E até lá, tenha uma boa semana.